Fala galera que curte a NFL, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho falar de um assunto que é um dos mais abordados durante a off-season da liga, que é o NFL Draft. No vídeo de hoje, vamos falar do top 5 quarterbacks, na minha opinião, pro draft de 2023 da liga. Então bora lá? Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário sobre o seu quarterback favorito da classe, quem você quer ver no seu time, que o seu time precisa de um quarterback. E se você concorda ou discorda dos nomes que eu vou citar aqui, tá? Não esquece de deixar seu like, ativar o sininho, porque é muito importante pra gente continuar gerando todo esse conteúdo pra vocês. Então, na quinta posição, eu coloco aqui como o quarterback de Flórida, Anthony Richardson. O Richardson, ele é um redshirt sophomore, ele passou alguns anos no college football, tem 21 anos, 1,93 e 103 quilos nas suas últimas medições. Ele teve 24 jogos por Flórida, 13 como titular. O problema é que ele teve mais derrotas do que vitórias durante suas temporadas no college football, isso pode afetar um pouco o estoque dele. Ele acha um jogador que não está pronto para a NFL, ele tem que ser muito lapidado. Mas ele tem um teto que é interessante. Então eu acho que o Richardson hoje é um jogador que eu escolheria por volta da segunda rodada, mas ele pode ser uma escolha interessante se bem desenvolvido e cair no time certo. A minha quarta posição é um quarterback que veio de um time Cinderela da temporada 2022 do College Football, que é o Max Duggan, o QB lá de TCU. O under center, ele é senior, ele passou todos os anos dele possível no College Football, com 21 anos, 1,88 e 95 quilos. Ele teve 43 jogos como titular durante esse período, nos 4 anos nos Horned Frogs, tendo 28 vitórias e 12 derrotas nesse período. O ano de 2022 foi o melhor da carreira dele, o ano que chegou o Sonny Dykes, que é o novo head coach lá da franquia, e o Duggan ele foi o Big Ten Offensive of the Year, Offensive Player of the Year, Ele ganhou também o Dave O'Brien, que é um prêmio dado para um dos melhores QBs do college football. E ele foi o primeiro jogador, desde o LaDainian Tomlinson, lá de TCU, a ser nomeado finalista do Heisman Trophy. Isso não acontecia nem desde os anos 2000, Há 22 anos isso não acontecia. E ele teve mais de 3.000 jardas passadas, mais de 3.600 jardas aéreas passadas, 32 touchdowns, 8 picks, 423 jardas corridas e 9 TDs terrestres, O Duggan é de fato um dos melhores jogadores dessa classe. Ele vem muito bem pelo estoque dele, pelo que ele conseguiu produzir nesse ano de 2022. Mas é um jogador que precisa ser lapidado, ele precisa ter essa evolução, no próximo nível. É importante que ele caia num time que saiba desenvolvê-lo. Hoje eu não vejo ele como um quarterback titular na NFL, por exemplo, mas é um jogador que pode ser assim desenvolvido e pode vir muito bem se tornar um grande líder, assim como ele foi lá em TCU com as armas certas e o treinador certo, que era o Dykes. Na terceira posição, eu coloco um dos QBs que é favoritos de muitos, inclusive de alguns do time aqui do The Playoffs, que é o Will Levis, é um quarterback lá de Kentucky, que já teve passagem por outros programas do college football. O Will Levis passou 3 anos em Penn State antes de ir para Kentucky e jogar os 2 últimos anos. Ele é um cara de 23 anos, redshirt senior, 1,91 e 105 quilos. A melhor temporada dele foi em 2021, onde muitos já achavam que ele deveria se declarar para o NFL Draft, porque ele tinha tido uma temporada muito boa, mas ele preferiu ficar mais um ano lá nos Wildcats, E teve uma temporada recente, uma temporada ok, não foi a melhor temporada da carreira dele, mas ele conseguiu bons números, mas em 2021 de fato foi o melhor ano dele, onde ele teve mais de 2.800 jardas aéreas, 24 touchdowns, 376 jardas corridas e 9 TDs terrestres por lá. O Levis é uma peça que eu acho que vai ser se não for o segundo quarterback, eu acho que ele vai ser o terceiro quarterback escolhido, mas ele pode sim ser o segundo quarterback escolhido dessa classe. Acho que os times que estão no top draft estão de olho no Levis por conta do que ele pode de fato agregar para a NFL, Ele é um quarterback que muitos analistas, muitos scouts veem
como um QB que já pode ser titular no primeiro ano dele na NFL. Então, a se ver como o Leaves ele vai conseguir produzir, como ele vai conseguir, dependendo do time que ele cair, ser esse franchise quarterback, se ele vai ser um grande under center na liga. Porque o que a gente viu dele no college football, principalmente as tapes que eu vi do último ano dele, ele toma algumas decisões que ainda são um pouco precipitadas, ele precisa de fato ser lapidado, ele precisa ser bem treinado, desenvolvido pro nível profissional. A NFL é um jogo muito mais rápido que o college, então eu preciso que ele tenha esse pensamento mais rápido para conseguir se desenvolver e jogar da melhor forma. A segunda posição é um quarterback que eu conheço muito bem, como torcedor de Ohio State que sou, é o C.J. Stroud. O C.J. Stroud, ele teve os 2 últimos anos muito bons. O estoque dele caiu um pouco nessa temporada da NFL, depois de alguns jogos, do qual a pressão veio, e ele é um pocket passer puro. Então, algumas questões foram levantadas contra o Stroud. Só que durante as semifinais, né, do College Football Playoff, quando ele enfrentou a grande defesa de Georgia, ele mostrou o porquê nos grandes quarterbacks da classe, porque ele merece, de fato, para mim, ser o segundo quarterback escolhido, porque ele mostrou quanto ele é um líder, o quanto ele é um bom pocket passer, o quanto ele pode ser um cara preciso, o quanto ele tem um teto muito alto, né? O C.J. Stroud é um cara que pode oferecer bastante. Claro que tem sempre essas dúvidas sobre os quarterbacks que vêm de Ohio State. Justin Fields passou muito por isso. A diferença é que o Stroud não consegue resolver tão bem com as pernas como o Fields faz. O Stroud, que é redshirt sophomore, tem 21 anos, 1,91, 99 quilos. E nesse ano de 2022 ele foi na verdade ele foi dos 2 últimos anos, né? Finalista do Heisman Trophy e finalista do Dave O'Brien Trophy, que é o prêmio de melhor quarterback do college football como um todo. Ele jogou 28 jogos por Ohio State, sendo 24 como titular, e um recorde de 23 vitórias e 3 derrotas. Né? Pra quem não sabe, o CJ vem de Coleridge Bernard Stroud. Acho que o CJ Stroud é um QB que pode agregar bastante, principalmente do que a gente viu nessas semifinais do College Football Playoff. Né? Eu acho que ele é um QB que, caindo no time certo, ele pode ser um dos melhores QBs calouros da liga e, de fato, ser um QB que quebra esse paradigma em cima dos undercenters que vem de Ohio State, né? Acho que o Stroud, ele tem um teto muito grande, ele vai evoluir bastante, ele pode surpreender cada vez mais. Antes de falar o QB número 1, que eu acho que todos vocês imaginam quem seja, eu tenho que fazer aqui 2 menções honrosas, tá? 2 QBs que, assim, não sei quais posições eles devem sair no draft, mas são QBs que, pra mim, devem ser mencionados. O primeiro é o Stetson Bennett, quarterback de Georgia, que é um cara que ganhou 2 vezes o College Football Playoff, é um cara que tem 2 títulos nacionais, é um cara que, de fato, mobilizou toda uma comunidade, todo um programa. Claro que ele teve o apoio de 2 grandes defesas nesses 2 últimos anos, né? Mas não é só isso. Ele é um cara que é um líder nato, é um cara que tem uma história fantástica. Acho que se você não conhece a história do Stetson Bennett, vá conhecer. É um cara que entrou como All-Con em Georgia, que queria jogar em Georgia, ele é de Atlanta, ele é da região. Saiu de Georgia, foi jogar para um outro college de futebol, Last Chance U, e depois voltou para Georgia e foi reserva de Justin Fields, ganhou a titularidade do J.T. Daniels e lá ficou e ganhou 2 títulos nacionais com o Kirby Smart, que é uma história fantástica. Eu acho que, por mais que ele não seja um quarterback de primeiro ou segundo dia, ele pode sim agregar pro time escolhê-lo por conta da liderança e de tudo que ele pode fazer. Ele pode ser um grande reserva na NFL, ou quem sabe ter uma oportunidade um dia de provar o seu valor, né? O outro cara que você tá aqui é o Hendon Hooker, que é um quarterback que já tem 25 anos, é um quarterback já velho para a NFL, de ponto de vista de muitas questões, mas é um que teve a melhor temporada da carreira dele lá por Tennessee em 2022, provou muito seu valor, teve boas armas em cima disso, e de fato ele merece ser citado aqui, porque para mim é um quarterback que pode agregar sim para algum time, reserva imediato com certeza, mas se der uma oportunidade para ele conseguir desenvolver um pouco mais, mesmo com todo esse tempo, né, que ele teve no college de futebol, ele pode ser um grande jogador e um grande nome para uma franquia, quem sabe. E no primeiríssimo lugar é ele, o quarterback de Bama, Bryce Young. O Bryce Young é um cara novo, né, 21 anos, tem 1,83 de altura,
a minha altura, basicamente, 88 quilos. É um cara pequeno, um cara que segue esses moldes, esses quarterbacks mais recentes da NFL, que tem feito sucesso. A la Kyler Murray, por exemplo, Tua Tagovailoa. Alguns jogadores que são um pouco menores, né? Mas que tem entregado tudo em campo. Eu acho que ele pode, de fato, ser esse quarterback, esse game changer da NFL. Eu acho que ele vai ser o primeiro quarterback escolhido, de fato, da liga. Acho que não passa pela minha cabeça que não seja ele, né? Independente do time que vai escolhê-lo, né? Hoje a gente tem times que de fato estão ali no topo, a quem sabe escolhê-lo. O Houston Texans é um grande fator. O Indianapolis Colts é um time que pode ir atrás dele. Claro que tem essa questão da troca que eu acho que o Chicago Bears vai fazer. E o time que apostar de fato no Young vai levar um jogador que é extremamente sólido, extremamente bem treinado e disciplinado pelo Nick Saban, que mostrou tudo na bowl season agora, além de tudo que ele mostrou durante todos os anos dele em Alabama, né? Ele foi o Heisman de 2021 e foi o melhor QB, jogador do college football daquele ano. Então, além disso, ele foi vice-campeão nacional pro Bama em 2021, quando o Bama perdeu para Georgia. Ele tem 36 jogos ao todo por Crimson Tide, 26 jogos como titular, um recorde de 22 vitórias e apenas 4 derrotas na carreira dele, mas que essas 4 derrotas, claro, passam por muitas questões. Ele teve um ano de altos e baixos em 2022, ele sofreu com lesões, isso acabou afetando também a temporada de Alabama como um todo, mas ele é um cara que tem números surpreendentes. Ele tem mais de 8.000 jardas em todos os seus jogos lá em Alabama, 75 touchdowns ao todo, somente 12 interceptações nesse período. É um cara que pode entregar bastante para a franquia que draftá-lo, né? Acho que o Bryce Young hoje é o melhor quarterback que vem no college de futebol, e a franquia que pegá-lo vai conseguir ter um grande jogador e seu franchise player em cima dele. Acredito muito no que o Bryce Young possa oferecer, apesar do tamanho, apesar de muitos questionamentos passarem por isso, né? As medições da NFL às vezes seriam um pouco importantes nessas questões para alguns scouts, mas eu acredito muito que o Bryce Young ele vai ser esse game changer e vai ser o principal quarterback desse draft da NFL. Mas e você? Conta pra mim. Você acha que minha lista tá certa? Essa é a ordem dos quarterbacks pro draft de 2023 da NFL? Ou não? Você acredita que tem que mudar um pouco? Tem alguns nomes que eu deixei de citar que eu poderia ter colocado aqui nessa lista. Conta pra gente aqui nos comentários. E vale reforçar de novo, galera. Não esquece de deixar seu like, ativar o sininho, porque é muito importante para que a gente consiga continuar entregando o melhor conteúdo para vocês, né? Se inscreva aqui no canal. Não deixe de acompanhar o The Playoffs em www.theplayoffs.com.br, porque a gente vai ter toda a cobertura sobre o NFL Combine, o NFL Draft, além dos nossos podcasts, dos nossos livecasts, falando sobre tudo isso. Então tem muito conteúdo para você que é fã desse período da NFL, fã de draft, fanático por draft, assim como todos nós. Então acompanhe a gente, porque esse é só o começo e essa lista pode mudar. Daqui até o draft tem muito tempo, muita coisa pode acontecer, mas hoje são meus principais nomes, tá bom? Então deixa aqui nos comentários, a gente vai conversando e até lá. Muita coisa pode acontecer no draft. Eu espero que seu time faça a melhor escolha possível. Forte abraço, tamo junto!